Olá, vamos aí para mais uma aula hoje. Meu nome é professor, eu sou o professor Luan, sou professor de matemática da rede pública do estado do Acre e hoje nós vamos ter uma aula sobre dízimos periódicas. Nós vamos hoje aprender a como identificar uma dízima periódica, certo? Na última aula sobre números racionais, eu tinha falado para vocês que toda dízima periódica representa um número racional. Mas talvez você não lembre direitinho como é que é uma dízima periódica, como classifico essas dízimas. Então, hoje nós vamos aí focar em como identificar uma dízima periódica, ok? Então, vamos para o nosso slide aqui, né? Conteúdo da aula, dízima periódica, professor aí, Luan Felipe Momo, né? Então, vamos começar. Ao final dessa aula, você saberá, principalmente, o que é uma dízima periódica, diferenciar o período da parte não periódica, o que é um período. Né? Essa palavra aí que muitas vezes a gente fala em dízima periódica e você não entende muito bem o que quer dizer a palavra periódico. Né? Então hoje nós vamos aí resolver essa sua dúvida. Então vamos iniciar aqui, ó, representar uma dízima periódica na forma decimal. Uma notação diferente para representar dízimas periódicas, daquela que você já viu. Então vamos iniciar. O que é uma dízima periódica? Né? Essa palavra aí tão importante que faz parte do nosso contexto na matemática. Então, primeiramente, você tem que entender que dízimas periódicas são números infinitos e periódicos. Primeiro, vamos entender o que são números infinitos aqui. Quando nós formos trabalhar com dízimas periódicas, nós estaremos trabalhando com números decimais infinitos. Ou seja, primeiro ponto, após a vírgula nós temos infinitas casas decimais. Na representação desses números, geralmente vão vir reticências no final, né? Você já percebeu que reticências aqui faz parte da ideia de infinito para nós, né? A mesma coisa acontece com dízima periódica. Então, quando tiver reticências no final do número, você ali vai entender que aquele número decimal é infinito e periódico. Mas antes de a gente mostrar exemplos, vamos entender o que quer dizer periódico. Periódico, gente, é aquilo que se repete de maneira ordenada, sempre na mesma quantidade. Professor, me dá um exemplo fora do contexto da matemática. Pode ser. Quer ver um exemplo aí que faz parte do nosso dia a dia? Veja bem, se você pega os dias da semana, é sempre na mesma ordem e na mesma quantidade. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E depois inicia de novo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Sempre nessa mesma ordem e sempre nessa mesma quantidade. Então, aí nós temos um exemplo bem fiel do que é periódico, né? Os dias da semana, sempre nessa ordem e sempre na mesma quantidade, ou seja, 7 dias. Então, nosso período aí, ó, é de 7 dias. Se a ordem dos dias ficasse mudando de semana para semana, nós não teríamos aí algo periódico. Então, já que você tem ideia agora do que é periódico, vamos então entender como é que se comportam essas dízimas. Então, como já expliquei, né, infinitos porque não tem fim, ou seja, reticências indica que as casas continuam, e periódico porque certas partes do número, né, dos algarismos após a vírgula, vão começar a se repetir, né, para sempre, infinitamente. Então, vamos aí para os exemplos, para ficar mais perfeito a explicação. Primeiro, 1,2999 reticências no final. As reticências já me dizem que o número em questão ele é um decimal infinito, porque eu entendo aí que as casas após a vírgula vão continuar. E nós temos um padrão aí que vai ser seguido, ou seja, o algarismo 9, e somente o algarismo 9 vai começar a se repetir, né, para sempre. Então eu falo que o 9, gente, é o período. Né? Nesse caso aí, o meu período é formado por um só algarismo, certo? Tentem chamar o período de algarismo 9, tá? Para ficar melhor. Então, o nosso período aí é o algarismo 9, ou seja, ele vai se repetir infinitamente. Vamos para um outro exemplo. 0,3333 reticências. Né? Se você já fixou bem aí fração, você sabe que esse valor aí, né, é o resultado da divisão de 1 por 3, né? A fração 1/3. Então, nesse caso aí, gente, o número 3 é o período dessa dízima, porque, né, ele começa a se repetir infinitamente. Não perca de vista que as reticências ao final indicam que o decimal ele continua, ou seja, as casas continuam. Se não tiver reticências e não tiver um traçozinho em cima do número, a gente vai entender que esse número aí é um decimal finito. Então, tipo de dízimas periódicas. Nós vamos trabalhar aqui com dois tipos de dízimas. A primeira, as dízimas periódicas simples, e segundo, as dízimas periódicas compostas, certo? Então, vamos lá. O que são dízimas periódicas simples?
Nos exemplos que eu dei anteriormente, vocês perceberam que o período dessas dízimas, eles já se iniciavam já após a vírgula. Então, veja bem, ó, é caracterizada por não possuir anteperíodo, ou seja, o período, que é a parte que se repete, vem logo depois da vírgula. O anteperíodo, gente, é aquela parte do número decimal após a vírgula que não faz parte do período. No caso das dízimas periódicas simples, nós não temos anteperíodo, ou seja, o período já se inicia imediatamente após a vírgula. Então, ó, vamos ver nossos exemplos aí. 0,323232 reticências. Nós temos aí, né, uma dízima periódica simples. Por quê? Nós temos um decimal infinito, né? O período 3 e 2 está se repetindo infinitamente e nessa ordem. 3 primeiro, 2 depois. 3 primeiro, 2 depois, e assim por diante. E note também que esse período ele já se inicia após a vírgula. Não tem ali nenhum algarismo intruso depois da vírgula que não faz parte do período. Então, nesse caso aí, eu vou classificar essa dízima periódica como simples, de acordo com a definição que está ali em cima. Outro exemplo, 0,11111 e assim por diante. Reticências indica que é um decimal infinito. Né? O número 1, o algarismo 1, ele se repete infinitamente. Portanto, nós temos aí um outro exemplo de dízima periódica. E ele já se inicia após a vírgula, portanto, nós temos aí um outro exemplo de dízima periódica simples. Mais um exemplozinho para você aí, ó. 0,543543 reticências, né? A sequência 543 é o período da dízima, porque ela vai estar se repetindo, e nessa ordem. Se caso o professor perguntar qual é o período dessa dízima e você coloca 4, 3, 5, fora dessa ordem aí, está errado. O período tem que respeitar uma ordem, assim como acontece lá nos dias da semana, na sequência dos meses do ano, a mesma coisa é aqui. Então, ó, essa dízima periódica aí também é uma dízima periódica simples, porque o período se inicia já após a vírgula. Um outro exemplo aí, para você não achar que é só 0, né? Nós temos 6,98769, 8769, 8769 e assim por diante. 9876 seria o nosso período nessa sequência e ele já se inicia após a vírgula. Portanto, nós temos aí um outro exemplo de dízima periódica. Gente, nos exemplos acima que eu dei, nós também temos a parte inteira, né, que é o algarismo que está antes da vírgula. Nos 3 primeiros exemplos, a parte inteira é o algarismo 0. No último exemplo, a parte inteira é o algarismo 6, ok? Isso vai ser importante na outra aula para a gente poder obter a fração geratriz para essas dízimas periódicas. Então, ó, continuando aqui nosso tópico, dízimas periódicas simples, vamos fazer uma observação, que é importante. Podemos representar uma dízima periódica como uma barra em cima do período. Gente, é uma outra notação que eu tenho para poder enxugar aquela notação com reticência, que muitas vezes acaba ocupando muito espaço, né? Então, ó, quando você usa essa forma de notação, quer ver? Ó, vamos pegar esse exemplozinho que eu dei, o último exemplo aí do último slide, 6,9876 reticências. Eu quero aí explicitar que 9876 é o nosso período. Então, para isso, o que eu faço? Eu represento esse número da seguinte forma, ó, 6,9876 e coloco um traço, uma barra ali, ó, em cima de todo o período, certo? Então, tudo que está abaixo do período, da barra, né, representa o período dessa dízima periódica. Então, 9876, no caso, representa, né, o período dessa dízima periódica. Repare que se eu não colocar essa barrinha em cima, né, e não colocar reticências, eu vou ler esse número aí como um decimal finito. Então, se você não vai colocar reticências, mas vai representar uma dízima periódica, coloque a barrinha em cima do período para a gente entender que você está se referindo aí a uma dízima periódica no caso, certo? Matemática é muito notação também. A gente tem que saber ler o que a gente escreve para as outras pessoas também entenderem o que a gente quer dizer. Então, agora vamos ver um outro tipo de dízima periódica, que são as compostas. Nas compostas, a gente vai ter um anteperíodo. É a primeira afirmação que eu faço para vocês. Ou seja, após a vírgula,
vão ter alguns algarismos ali, que podem ser poucos, mas podem ser muitos também, que não vão fazer parte do período, né? Eu costumo brincar com meus alunos que esses algarismos eles vão ser intrusos. Eles não fazem parte do período, mas fazem parte, né, do número em questão. Então, ó, como está escrito aí, o anteperíodo, ou seja, coloquei duas ali, perdão, entre a vírgula e o período existe um número que não se repete, certo? Popularmente chamado como parte não periódica. Então, vamos dar um exemplozinho aí, ó, que fica mais fácil de você entender. Vamos pegar essa dízima aí, ó, 2,3244444, reticências no final, certo? Se eu usei reticências, você já sabe, você já está ligado, decimal infinito. No caso aí, ó, repare que o algarismo 4, ele começa a se repetir infinitamente. Então, o algarismo 4, ele seria aí o nosso período. Só que para eu iniciar o período dessa dízima periódica aí, nós temos que primeiro pular duas casas, depois da vírgula, né? O algarismo 3, depois o algarismo 2, né? O algarismo 3 é o algarismo decimal, né? O 2 é centesimal. Então, ó, depois desses dois algarismos é que se inicia o nosso período. Então, nesse caso aí, nós temos um exemplo de uma dízima periódica composta. No caso, o período é 4, né? E o anteperíodo seria 3 e 2. Tome cuidado, o anteperíodo não contém a parte inteira, né? Se você percebeu até aqui, a parte inteira para nós não está importando muito. A gente está preocupado só com o que acontece depois da vírgula. E depois da vírgula, aí, nesse caso, nós temos duas casas, que é o anteperíodo, e depois nós iniciamos o período aí simples 4. Mais um exemplo aí para você, ó, 9,123656565 reticências. Quem é o período? 65, anteperíodo 123, né? Para poder se iniciar o período, a gente tem que vencer aí 3 casas decimais para depois iniciar o período 65, né? Lembrando aí, recapitulando, que 65 é o período nessa ordem, certo? Se você colocar 5, 6, está errado. Então, vamos passar aqui, vamos continuar nossa aula. Acho que eu acabei passando aqui o slide, perdão. Outro exemplo aqui, ó, de dízima periódica, né, composta. 0,87654, 7654 e assim por diante. 7654 você já percebeu que é o período, você já sabe identificar, né? E o algarismo 8 ali não faz parte do período, então ele está após a vírgula, então ele forma ali o nosso anteperíodo. A parte inteira aí no caso é 0, mas ela não faz parte do nosso período. Então, gente, esse foi o nosso conteúdo que a gente viu hoje, dízimas periódicas. A gente aprendeu aí a classificar 2 tipos de dízimas. Então, lá na plataforma vai ter alguns exercícios para vocês sobre isso, tá? Como vocês podem identificar essas dízimas periódicas. Então, até mais. Na próxima aula a gente vai aprender a como calcular, né, fração geratriz. Então, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.